Antes de eu te explicar qualquer coisa, eu quero que você veja o que existe por trás desta rota. Famílias tentando manter seus pets com elas numa mudança. Casos que exigem análise, antecipação e responsabilidade. E profissionais que descobriram que o conhecimento veterinário pode ser usado de uma forma muito maior do que simplesmente emitir um documento. Boas-vindas à primeira aula da Rota da Veterinária Global. Eu sou a doutora Wendy Caetano, médica veterinária e fundadora da Voipet. E eu quero começar essa série te mostrando uma coisa que apareceu com muita força nas respostas de vocês. Muitos profissionais da veterinária que entraram aqui não estão sem vontade de crescer, estão sem clareza sobre como crescer. Quando eu li as respostas de vocês, as pesquisas, uma coisa ficou muito clara. Muita gente aqui sente que está vivendo bem abaixo do próprio potencial profissional. São profissionais da veterinária que estudaram, ganharam experiência, construíram bagagem, mas ainda olham para a carreira e sentem que poderiam estar muito mais longe. Só que tem um detalhe importante. Essa mesma pessoa que está frustrada com o momento atual ainda quer crescer, ainda quer descobrir uma nova possibilidade, ainda quer construir algo diferente. E principalmente está disposta a se movimentar quando enxerga um caminho claro. Então, o que apareceu na pesquisa não foi falta de vontade, foi falta de direção. Não foi falta de ambição, foi a sensação de não saber qual é o próximo passo. E é exatamente por isso que essa rota existe. O problema não é falta de desejo, é a distância entre tudo que você já construiu e a forma como esse conhecimento está sendo usado hoje. E é por isso que eu quero te mostrar uma possibilidade. Transformar o conhecimento veterinário que você já possui em uma nova frente de atuação mais estratégica, valorizada e com potencial de gerar uma nova fonte de faturamento, sem jogar a sua experiência fora, sem começar outra profissão. E essa possibilidade existe dentro do mercado de viagens internacionais com pets. Mas antes de te falar do mercado, eu preciso te contar como eu cheguei até ele. Porque eu não criei a Voipet depois de descobrir um nicho bonito na internet. Eu vivi o problema antes de perceber que aquilo poderia virar uma atuação. Desde muito nova, eu sabia que eu queria trabalhar com animais. Mas eu também tive uma curiosidade enorme pelo mundo, por viagens, por outros países e por movimento. Por muito tempo, essas duas coisas pareciam separadas para mim. De um lado a veterinária e do outro lado o mundo. Quando eu me formei, eu comecei como muitos profissionais da veterinária começam, atendendo, resolvendo o que aparecia, ganhando experiência. E tem uma parte da carreira que a faculdade quase nunca ensina. Você aprende a exercer a medicina veterinária, mas precisa descobrir por conta própria como transformar conhecimento em carreira, carreira em valor e valor em uma oferta que o mercado entende. Até que apareceu um caso. Eu trabalhava em um pet shop em Curitiba e uma cliente precisava levar o labrador dela para Hong Kong. Naquela época, no ano 2000, encontrar uma sequência confiável era muito mais difícil. Eu poderia ter dito que eu não sabia, mas aquele caso juntou duas coisas que sempre existiram em mim, veterinária e o mundo, e eu aceitei. E depois veio o caos que ninguém mostra. Legislação, regras sanitárias, prazos, documentação, companhia, rota, saúde, comportamento, caixa, tutor, responsabilidades. E foi ali que eu entendi que o problema não era um papel, era uma jornada inteira. O caso deu super certo, o labrador chegou em Hong Kong e depois veio o outro caso e um outro caso indicados pela primeira cliente. Famílias expatriadas, profissionais de multinacionais, mudanças internacionais. Quando um problema começa a se repetir, existe demanda. Quando existe demanda, pode existir um serviço. E quando o serviço exige consistência, nasce um método. Em 2013 nasceu a Voipet. Com o tempo, o que eu fazia deixou de ser uma resposta isolada e virou um sistema de análise, planejamento e condução. E a grande virada foi entender que esse mercado não é sobre deslocar um animal, é sobre ajudar uma família a continuar junta com segurança. Mostrar. E por que ensinar isso? Porque eu vejo profissionais da veterinária excelentes dizendo coisas como: eu tenho muita experiência, mas isso não virou o sucesso que eu imaginava. Eu vejo profissionais exaustos, alguns pensando até em sair da profissão.
E eu sei que para parte dessas pessoas, o que falta não é abandonar a veterinária, é encontrar uma nova forma de viver a veterinária. Eu quero fazer a pausa da minha história. Volta um pouquinho. Eu quero fazer uma pausa na minha história e devolver algumas frases que vocês escreveram. Eu vou repetir, tá? Eu quero fazer uma pausa na minha história eu quero fazer uma pausa na minha história e devolver algumas frases que vocês escreveram. Uma pessoa disse: tenho muita experiência e uma bagagem, mas isso não se traduziu em sucesso profissional. Outra escreveu que trabalha muito, mas não consegue tirar férias há anos. Outra falou em estagnação. Outra disse que ama a profissão, mas não consegue sobreviver só dela. Percebe o padrão? Não é falta de amor pela veterinária, é o choque entre o tamanho da entrega e o tamanho da vida profissional que essa entrega está conseguindo construir. Por isso, quando eu falo em nova frente de atuação, eu não estou falando de colecionar mais uma habilidade. Eu estou falando de criar uma nova possibilidade de uso para uma experiência que já custou anos da sua vida. Agora eu quero colocar a dimensão nessa oportunidade. Segundo a Grandview Research, o mercado global de serviços de viagem para pets é estimado em 2,8 bilhões de dólares em 2026. E a projeção apresentada pelo relatório é chegar a aproximadamente 4 bilhões em 2030. Isso não quer dizer que um profissional da veterinária entre nesse mercado e automaticamente ganhe uma fatia desse dinheiro. Quer dizer que existe uma cadeia real, global e crescente por trás de viagens, transporte e relocation de pets. E toda a cadeia cresce porque existe demanda. Famílias mudam de país, profissionais são transferidos, pessoas estudam fora, casais mudam de vida e o pet vai junto. Por trás dessa decisão existem saúde, comportamento, documentação, prazos, companhias, rotas, risco e responsabilidade. E é justamente aí que conhecimento veterinário deixa de ser periférico e pode virar parte da estratégia da solução. Agora, mercado bilionário sozinho não muda a vida de ninguém. O mercado pode ser enorme e ainda assim você não saber qual papel pode ocupar nele. Então, a pergunta correta não é quanto dinheiro existe nesse mercado. A pergunta é qual problema existe nesse mercado que precisa de conhecimento veterinário. Famílias precisam entender viabilidade, precisam antecipar prazo, precisam reduzir risco, precisam preparar o animal, precisam organizar a documentação, precisam escolher a rota e companhia com mais consciência. Precisam saber quando uma variável muda o plano e é aí que o conhecimento veterinário entra. E quanto mais complexa é a decisão, mais importante fica alguém que saiba analisar e não apenas repassar informação. Eu quero que você enxergue 3 níveis de oportunidade. O primeiro é a tarefa. Um atestado, uma sorologia, um CVI, uma microchipagem. O segundo é o caso. Entender o animal, o tutor, o destino, a rota, o prazo, o risco e dependências. O terceiro é a atuação. Transformar casos em um serviço com escopo, proposta, comunicação, parceiros e posicionamento. Quem enxerga só a tarefa tende a cobrar e comunicar tarefa. Quem enxerga o caso começa a perceber responsabilidade. Quem estrutura a atuação consegue apresentar ao mercado uma solução mais clara. Nessa pesquisa de vocês, a resposta mais marcada sobre o que atrai nessa nova atuação foi construir uma nova fonte de faturamento. Também apareceram com força. Ter um serviço mais valorizado, atender clientes com maior percepção de valor, ter mais liberdade e se diferenciar. Então eu quero falar disso sem enrolação. Uma nova frente profissional só faz sentido se ela melhorar alguma coisa na sua vida. Pode ser faturamento, pode ser reconhecimento, pode ser liberdade, pode ser voltar a sentir curiosidade pela carreira. Mas isso não acontece porque o mercado é internacional. Acontece quando você aprende a resolver um problema real de uma forma que o cliente percebe valor. Agora, eu quero destruir uma ideia que limita esse mercado. Transporte internacional de pets não é a emissão de documento. Documento é uma peça do tabuleiro. A viagem é um sistema. 2 famílias podem ir para o mesmo país e ter casos completamente diferentes.
Um animal jovem e saudável não é um animal idoso e braquicefálico. 6 meses não são 45 dias, voo direto não é conexão, caixa adaptada não é caixa que nem foi comprada. É por isso que o valor profissional não está em apertar um botão, está em analisar, organizar, conferir, orientar e conduzir corretamente. Talvez você esteja pensando, eu gostei, mas eu não tenho experiência internacional. Olha a bagagem que você já tem. Saúde animal, vacinação, histórico, bem-estar, risco, comunicação com o tutor, responsabilidade técnica, tomada de decisão. Você não começa do zero, você começa com conhecimento veterinário que precisa ganhar uma nova lógica de aplicação. Você também não precisa abandonar a clínica, não precisa morar em capital, não precisa morar fora, não precisa falar inglês perfeito para começar a estudar e validar uma rota. Você precisa de um método. E agora eu quero responder uma pergunta que apareceu muito na pesquisa. Wendy, eu até consigo imaginar aprender a parte técnica, mas como eu vou conseguir clientes? Essa é uma pergunta importante. E eu não quero que você imagine que a única saída é virar influencer ou ter milhares de seguidores. Demanda pode chegar pela própria clínica, por colegas, por pet shops, por empresas de relocation, por parceiros, pelos teus clientes atuais, por indicações. E às vezes o mercado já bateu na tua porta em forma de perguntas sobre microchip, CVI, sorologia, atestado ou mudança para fora. Na terceira aula eu vou mostrar como posicionamento e comercialização entram na construção dessa atuação. Outra pergunta que apareceu de forma muito humana na pesquisa é possível encontrar cliente em qualquer estado, mesmo em região interiorana? E essa pergunta faz sentido porque muita gente imagina que um serviço internacional só existe perto de aeroportos internacionais. Mas o tutor pode morar no interior e estar mudando para Portugal. Pode estar numa cidade pequenininha e ter uma transferência para os Estados Unidos. Pode procurar primeiro o veterinário que já conhece. O destino é internacional. A origem da relação com o cliente não precisa ser. Isso não significa que toda região terá a mesma demanda. Significa que geografia não deve ser confundida com inexistência de oportunidade. Por isso, posicionamento, rede, parcerias e comunicação fazem parte da atuação. E eu quero te contar uma coisa importante. Mostrar a oportunidade não é suficiente, porque você pode sair daqui cheio de motivação, abrir 20 abas, salvar documentos e continuar sem saber o que fazer primeiro. Foi por isso que eu organizei a formação Voe Pet Essencial. Ela existe para transformar informação em sequência. Aulas, ferramentas, biblioteca, modelos, plano de implementação, materiais de posicionamento e comercialização. Uma rota para quem não quer começar de uma página em branco. Amanhã eu vou abrir o caminho para quem já tiver clareza de que quer começar com estrutura. Mas eu não quero que você tome uma decisão só porque ficou empolgado apenas com uma aula. Assista, entenda o método. Veja se isso conversa com o momento que você está vivendo e decida com responsabilidade. Hoje, você viu que existe um mercado, viu que uma viagem é um sistema, viu que você não começa do zero e viu que uma nova frente pode existir se você ter que abandonar tudo que você já construiu. Mas oportunidade sem método pode virar mais uma pasta de conteúdo salva. Na próxima aula eu vou te mostrar o mapa da viagem segura. E mais importante, como transformar informação em análise, análise em serviço e serviço em algo que o mercado consegue entender. Agora, vai ao grupo, responde com uma palavra: direção, clientes, segurança, tempo ou investimento. Eu quero usar as respostas reais de vocês para continuar essa conversa.